Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, onde nós damos voz a quem desenvolve, transforma, impacta e consegue gerar desenvolvimento nesse nosso país e pelo mundo. E hoje nós vamos conversar com um convidado muito especial, que além de um profissional de alto nível, é meu sócio e atua junto comigo nessa jornada de desenvolvimento. Mas antes de apresentá-lo, se você está chegando pela primeira vez e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque semanalmente nós temos um episódio muito prático, com dicas relevantes e que pode te ajudar a se tornar um treinador melhor, um profissional melhor, um líder melhor, que aliás o tema de hoje é liderança. Virei líder, e agora? O que eu faço? Não é isso, Igor? É isso aí, gente. Muito bom estar aqui mais uma vez, gravar o 25º episódio dessa nossa jornada aqui do podcast Fala T&D. Muito bom estar com vocês. Valeu, gente. E o papo de hoje sobre liderança é extremamente relevante e importante para quem desenvolve pessoas, porque quem realmente desenvolve as pessoas são os líderes, né? É isso aí. Vamos falar sobre liderança e hoje nós vamos conversar com um líder e que, além de treinar e desenvolver líderes, é um líder aqui na Bravende, José Aquino. Ele que é empreendedor, palestrante, mentor, engenheiro, e se diz engenheiro por formação, mas se diz engenheiro de pessoas, e além de treinador, ocupa aqui na Bravende a posição de CSO, né, responsável por estratégia, meu sócio, e está com a gente aí nessa jornada. Prazer estar aqui com você. Prazer, Aquino. Igor, prazer estar aqui com você também. Prazer é meu. Bom rever você, rever os amigos. É isso aí. Teve um podcast, você estava aqui como co-host com a gente, né? Teve como co-host e teve um como co-entrevistado também. Co-entrevistado, é verdade. Hoje como entrevistado. Hoje como entrevistado. Nosso foco é você, a sua jornada e aquilo que você pode contribuir. Aquino, conta pra gente quem é o Aquino como ser humano e profissional. O Aquino como ser humano, cara, é um cara muito simples. Na verdade, eu sou um cara muito simples. Eu gosto de viajar, eu gosto de bater papo com as pessoas, gosto de gastronomia, né? Gostamos de vinho, nós dois. Gosto de uma cervejinha. Gosto muito de filme, gosto muito de ler, gosto muito de seriado. Eu gosto muito dessa história de, mesmo no lazer, conhecer coisas novas. Eu sou um curioso por natureza. Eu acho que essa história da engenharia tem muito a ver com essa questão da curiosidade. E mexer com gente é uma coisa curiosa, né? Todo mundo é diferente, então eu acho que a curiosidade talvez seja o que me move. Eu brinco às vezes com o Aquino, eu falo que ele é o Aquino Aurélio, se me permite, né? Porque eu falo de um tema, eu falo, pô, mas você já estudou? Né? Você tinha como hobby ler desde pequeno? Era uma das... Desde pequeno. Uma história para quem quer saber disso. Meu pai, que já faleceu, eu durmo muito pouco. Desde pequeno eu durmo muito pouco. Então eu queria ficar acordado até mais tarde. Mas era tempo de escola, eu tinha 7, 8, 9 anos de idade. E aí meu pai uma vez falou o seguinte: se for para ficar lendo, pode ficar acordado até mais tarde. E eu comecei a ler. Meu pai achava que eu ia pegar no sono com o livro no colo, ia deitar na cama com a luzinha de cabeceira, né, ia pegar no sono. E meu pai também dormia pouco, isso eu herdei dele. Às vezes ele passava na porta do meu quarto 1h30, 2 horas da manhã, e eu tinha aula de manhã cedo no dia seguinte. E ele olhava assim, mas... cara, vai dormir. Eu disse, não, lendo pode, pai, lendo pode. Essa história eu não sabia. Então, essa história é verdadeira. Olha só, você vê como... A regra é essa. A regra, o que é combinado não é caro. Eu queria que meu pai fizesse isso, eu queria ter tido a disciplina de poder ler tanto assim, né? Mas assim, eu não pegava no sono porque eu realmente gostava. Eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito curioso, então... Que tipo de leitura? Cara, de tudo. Se você me der bula de remédio, eu leio, cara. Me der bula de remédio, eu leio. Eu tenho prazer no ato de ler. E eu gosto do livro físico. Eu tenho tablet, tem tudo, mas eu gosto do livro físico. Eu gosto de sentir o papel, de mexer na página, eu gosto disso. Falo, quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Então eu já sei por que você escreve bem, né? Você não fez curso de comunicação. Aqui não escreve bem, é um dos caras que aliás, vamos escrever o nosso livro em breve, vamos escrever o nosso livro em breve. Pô, que legal, aí. Pô. Como assim? Novidade em primeira mão aqui no Fala T&D? Tá com um livro engatilhado. Que legal. Com o livro engatilhado aí, vamos escrever em parceria. Colocar foco e energia nisso. Aquino, vamos lá. Além de você, né, ser mentor, treinador, hoje atuar junto com a gente, prestando serviço aí para diversas organizações nacionais, multinacionais, como que foi a sua jornada como profissional? Você passou por várias posições e aí quando a gente foi definir o tema, a gente falou, bom, vamos falar sobre virei líder. E agora? Como que foi essa virada que você tomou? Foi um susto que eu tomei na vida. Na verdade, eu falo que eu sou engenheiro de gente porque eu nunca trabalhei de verdade com engenharia.
né? Quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, lá no início dos anos 90, eu brinco com o Carlos, né, que o Carlos é menino, sou muito mais velho do que ele. Obrigado. Você já é Que, aliás, aniversário na gravação de hoje, né? Isso aí. Aniversário Eu vou passar o dia gravando, é isso Vai aí. passar o dia gravando. Aprendendo aqui. E eu fui trabalhar como pré-venda numa empresa. Então, eu fui ajudar vendedores a trabalhar o processo de venda. Era uma venda muito técnica, que envolvia equipamentos de tecnologia e precisava do pessoal com formação técnica para dar esse apoio. É o que hoje se chama de pré-venda, na época era outro nome. E aos poucos eu comecei a entrar nessa área comercial. Então eu comecei a mexer mais com gente do que com qualquer outra coisa. Seja porque eu tinha que dar apoio para as equipes, seja porque eu tinha que lidar diretamente com o cliente. E eu não tinha uma formação para lidar com pessoas, né? Quem faz engenharia não tem formação para isso. Então eu fui aprendendo meio na marra, né? E aí, com 27, 28 anos de idade, eu virei supervisor. E aí eu tinha uma equipe para cuidar. Só que essa equipe que eu tinha para cuidar era uma equipe de pessoas que tinham muito mais tempo de casa do que eu e tinham muito mais tempo de vida do que eu. E óbvio que eu caí do cavalo, né? Claro que eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, bati com a cabeça na parede várias vezes. E aí me dediquei um pouco a entender como é que funciona essa questão aí de lidar com gente. E se a gente for lá, voltar no tempo, lá para os anos 90, quando isso aconteceu, a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje. Internet era algo que estava começando no Brasil, né? Então não tinha Google ainda, né? O Google um pouquinho depois disso. Então você não tinha muita fonte de informação. Você buscava informação conversando com quem tinha mais experiência. Mas o fato da pessoa ter mais experiência não quer dizer que ela faça melhor, só quer dizer que ela bateu com a cabeça na parede mais vezes. Ela aprendeu algumas coisas que doem, não necessariamente ela aprendeu como fazer bem, ela aprendeu como não fazer. O que não fazer era mais tranquilo. Mas aos pouquinhos fui desenvolvendo nessa linha. E aí passei por várias empresas, tive vários cargos, e eu comecei a empreender em 2010. Né? E na verdade, eu trabalhava numa empresa sueca aqui no Brasil, era responsável por uma área aqui no Brasil, e aí chegou um momento em que eu não estava muito feliz, e aí eu comecei a perguntar para mim mesmo, né, por que até hoje, nos vários lugares que eu trabalhei em empresa americana, trabalhei fora do Brasil, trabalhei em empresa sueca, empresa brasileira, por que tem alguma coisa que me incomoda? E aí eu descobri, eu precisava ter alguma coisa em que eu pudesse fazer mais com a minha cara. Então, essa questão da liberdade de poder fazer era algo que me movia. E aí eu comecei a questão de empreender. E aí se tornou empreendedor. Você falou que passou por alguns países. Você trabalhou em empresas de outros países. Você morou aonde que foi? Eu morei nos Estados Unidos e viajei por essa empresa sueca. Eu viajei por vários lugares do mundo. Mas eu cheguei a fazer uma consultoria para Lockheed Martin em 2005. Eu fiquei 10 meses nos Estados Unidos, trabalhando lá direto na Lockheed Martin como consultor. E já que você falou sobre isso, né? Você teve o desafio de virar líder. Quais foram os principais desafios que você enfrentou? Tanto no Brasil, mas traz um pouco a visão de lidar com equipes de outras culturas internacionais. Tem uma frase do Peter Drucker que eu gosto muito. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Isso para mim é mantra. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Você pode ter o melhor plano do mundo. Se você não conseguir alinhar as pessoas, não entender como elas funcionam, cara, não vai rolar. Porque as pessoas não vão fazer. Elas vão fazer aquilo que elas acham mais importante para elas. E cultura, muita gente fala de cultura. Nossa, cultura é uma coisa complexa, é uma coisa complicada. Na verdade, cultura é uma das coisas mais simples que tem. Tudo que a gente tem ao nosso redor é a cultura que a gente cria. O que a gente veste, o que a gente come, o que a gente bebe, como a gente fala, isso é cultura. Né? Então, se você prestar atenção no que acontece ao redor, tiver esse olhar, talvez um pouco da curiosidade, né? De ter essa curiosidade de tentar entender como é que as coisas funcionam. Fazer a leitura, né? Ter um pouco mais de observação e não deixar, né, se apegar por qualquer sentimento que apareça naquele momento. Você começa a fazer essa leitura, você começa a ter essa observação, começa a entender como é que funciona. Mas, claro, o americano é mais acelerado, o sueco é mais tranquilo. Quando eu entrei nessa empresa sueca, eu tinha trabalhado em empresas americanas antes, a primeira coisa que me surpreendeu foi que eu mandava um e-mail para a Suécia na quinta-feira, o cara me respondia na terça. Quando eu mandava um e-mail para uma empresa nos Estados Unidos, o cara respondia 2 minutos depois. Se eu não respondesse um e-mail em 5 minutos, os caras enlouqueciam. Na Suécia era outro ritmo. E a gente aprende que tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. E não necessariamente o jeito que eu estou mais acostumado é o melhor jeito. Isso é um desafio. Mas, cara, a gente tem a cultura em casa, tem a cultura no trabalho, tem a cultura na sociedade. Se a gente prestar atenção, a gente acaba conseguindo lidar com isso. Eu acho que o grande desafio é você estar aberto a entender que o outro pode ser diferente e começar a construir
o que a gente chama de interculturalidade, né? Que é você começar a construir novas culturas a partir daquilo que está ali naquele dia a dia. Legal. E para trazer essas novas culturas, precisa de incentivos, né? Você precisa dar Sim, pequenos gatilhos, pequenos empurrõezinhos para você conseguir ajustar. Porque uma das características importantes dessa nova liderança é a adaptabilidade, você conseguir se adaptar. Mas adaptabilidade não é acomodabilidade, né? Não é pegar e se acomodar. Você precisa dar os incentivos porque a sua interferência vai movimentar aquela cultura. E tem que ser para um lado positivo. Né? Naquela história, né? Eu não posso modificar o outro diretamente, mas eu posso modificar o jeito como eu lido com ele. Uhum. E a partir do momento que eu mudo o jeito que eu lido com o outro, eu estou criando uma mudança de contexto. A hora que eu crio uma mudança de contexto, essa mudança de contexto interfere no outro e o outro também vai se adaptar para isso. Pode ser que fique pior, a gente vai ter que, né, entender quais são os caminhos mais interessantes ali. Mas é a história de trabalhar a motivação, né? O que me motiva é diferente do que motiva você, é diferente do que motiva o Carlos. Cara, a motivação vem de dentro. A gente pode criar estímulos, que é o que você falou dos gatilhos, né? O que eu posso fazer pro Igor ficar mais motivado, estar mais engajado? Como é que eu posso trabalhar para facilitar alguma coisa no dia a dia dele ou ele perceber que ele pode ter um ganho com isso? Se você observa bem as pessoas, você começa a fazer essa leitura de um jeito um pouco mais fácil. Mas, de novo, é a história da curiosidade. Se você não tiver genuíno interesse em conhecer... A gente fala isso em vendas, né, Carlos? Genuíno interesse pelo outro, né? Eu acho que liderança também é muito isso. Genuíno interesse pela outra pessoa. Em como é que ela funciona. Se você tiver esse interesse, você aprende a lidar com ela. Algumas vão ser mais simples, outras nem tanto. A gente sabe que nem todo mundo é tão fácil assim. Mas é o jogo, é o jogo. É isso aí. Você falou sobre... O momento que você, lá entre 27 e 28 anos, virou supervisor, e aí você tem momentos que marcam, que você, de repente, deixa de ter que se preocupar no que fazer e começa a ter que se preocupar em quem vai fazer. Você começa a ter que mudar algumas chaves. Aí, de repente, você vira supervisor, você vira gestor, você vira diretor, daqui a pouco você vira empreendedor, daqui a pouco você vira sócio, são diferentes posições. Teve algum momento, alguns momentos, alguma situação que te marcou? E eu lembro, né, de alguns casos que você já contou que você teve que contratar pessoas que eram muito, mas muito melhores que você, ganhando muito mais, e você teve que liderar, né, essas pessoas diretamente. Como que é isso? Então, quando eu vim para São Paulo, vocês já perceberam pelo sotaque, quem está assistindo a gente, né, já perceberam pelo sotaque que eu não sou de São Paulo, eu sou gaúcho, mas eu moro... Tá fazendo... Hoje, 16, teu aniversário. Hoje faz 22 anos que eu moro em São Paulo. Tem a data certa que você... Nem foi quando eu vim para São Paulo. Só não sabia que era teu aniversário naquela época, a gente não se conhecia. Um dia especial. Mas eu vim trabalhar numa startup. E eu fui o funcionário número 6 da empresa. E a gente precisava desenvolver, eu cuidava da área comercial, cuidava da área de produto, eu cuidava de uma série de coisas. Todo mundo cuidava de uma série de coisas. Era uma startup, todo mundo faz um pouco de tudo. E a gente tinha um projeto, na época, isso foi em 2000 para 2001, né, quando eu vim. E aí, em 2001, tinha esse projeto da gente ser a primeira empresa a colocar um processo de voz sobre IP rodando no Brasil de forma pública, que qualquer pessoa pudesse comprar esse acesso e trabalhar. As operadoras ainda não faziam isso. E a gente precisava de um cara bom. E a gente achou um cara bom no mercado, né? E aí eu ia liderar esse cara. Só que ele ganhava, na época, na empresa em que ele estava, a gente precisava trazer ele pra gente, ele ganhava muito mais do que eu. E a gente, para trazer ele para a empresa, teve que pagar um pouco mais do que ele ganhava. A gente teve que comprar o cara no mercado. Então ele veio trabalhar comigo e ele sabia disso. A gente abriu o jogo. Eu mostrei para ele quanto eu ganhava. Obviamente ele sabia que eu sabia quanto ele ganhava, porque era meu liderado. E a gente teve uma relação muito bacana, né? Então houve um respeito muito grande da parte dele. Ele sabia que ele tinha uma posição de destaque porque ele precisava desenvolver um projeto muito grande. Deu certo, a gente conseguiu trabalhar isso, mas, Carlão, foi difícil. Foi ele que perguntou pra você, como é que você vai trabalhar comigo sabendo que eu ganho muito mais que você? Não foi ele, mas ele me contratou para ser chefe dele num outro lugar depois. Ah, foi isso. A gente teve esse trabalho todo, fez o projeto e tal. Juntos. Essa startup, no fim, ela acabou não evoluindo. Ele te contratou para ser chefe. Todo mundo foi pro mercado, né? Cada um foi para um lugar diferente. E aí, isso foi em 2004. Em 2004, eu encontrei com ele no aeroporto no Rio de Janeiro. Eu tava chegando no Rio e ele voltando para São Paulo, ou vice-versa, não vou lembrar disso. Eu acho que eu tava chegando no Rio. E ele tava indo embora para São Paulo, vindo para São Paulo. E a gente se encontrou no saguão do aeroporto. Né? E ele perguntou o que tá fazendo, onde é que tá, aquela coisa toda, conversamos uns 10 minutos, ele disse assim, vou passar o teu contato aqui pro meu chefe tem que conhecer você. Eu disse, beleza, né, tudo bem. E ele fez isso. Quando eu voltei para São Paulo, o sócio da empresa, que era o chefe dele, entrou em contato comigo e pediu para conversar comigo. Eu fui lá conversar. E ele disse assim, se o fulano falou que você é o cara para ocupar a posição da direção aqui, você é o cara para ocupar a posição da direção aqui.
aí me contratou como diretor da área comercial da empresa. Então, acho que é o primeiro caso que eu vi na minha vida, deve ter outros, claro, mas que eu não conheço. O primeiro caso que eu conheço do liderado contratou o líder, né? Me contratou para ser líder dele. Você vê, ó. Olha Então, eu fui líder desse cara 2 vezes. Mas dessa vez eu ganhava mais do que ele. Que beleza. Mas é interessante como a gente fala que o líder precisa dar espaço para os Claro. liderados crescerem, porque acontecem essas movimentações super importantes, super estratégicas. E quem garante que em algum momento ele não pode ser meu líder? Exato. Né? Então, isso pode acontecer. Tem que abrir mão um pouco dessa questão egóica de... Então, né, eu tenho uma outra coisa, eu gosto de falar isso em treinamento, inclusive. Tem aquele pessoal que vira líder e acha que virou Deus. Cara, tem 2 aspectos isso. Primeiro, a questão do ego. E se você tiver esse ego, você tá lascado, porque o líder nada mais é do que um servidor. Ele tem que servir para a equipe e resolver as coisas. Se ele acha que ele vai ter uma equipe para servir a ele mesmo, ele não vai para lugar nenhum, né? Porque ele vai matar a equipe, então precisa desenvolver. Mas tem uma outra história, dessa história de virei Deus, né? Sou líder agora, que é o complexo de Deus, que é querer formar a equipe à própria imagem e semelhança. Deus formou o homem à sua própria imagem e semelhança. E eu acho que esse talvez, e falando dos gatilhos, né, Igor? Eu acho que esse talvez seja o maior erro que um líder pode cometer. Querer que a equipe seja parecida com ele. Porque o dia que eu não sei como resolver, ninguém na minha equipe sabe. O dia que eu não encontro uma alternativa, ninguém na minha equipe encontra. O dia que eu tô abalado emocionalmente, porque vamos lá, líder não é super-homem nem Mulher Maravilha, né? A gente também tem os nossos dias ruins. O dia que tem algum cenário, algum contexto lá na empresa que me abala emocionalmente, minha equipe toda tá destruída. Porque é todo mundo muito parecido comigo. Então essa diversidade na equipe ela é fundamental. E por que o líder, principalmente nas primeiras fases da liderança, primeiras gestões, por que ele tem essa vontade de virar Deus e formar a equipe à própria imagem e semelhança? Porque é fácil. Se você é muito parecido comigo, fica fácil de lidar com você. Se entende no olhar, né? Exato. E aí é que está, acho que, um dos grandes problemas da liderança. A gente, ao mesmo tempo que a gente quer ter as alternativas todas, a gente quer que seja um trabalho fácil. E ser líder não é fácil, cara. Você vai ter que lidar com os gatilhos diferentes, com pessoas diferentes, com visões de mundo diferentes. Mas eu falo, esse é o problema que a gente tem que ter. Eu, como líder, é o problema que eu quero ter. Porque quanto mais diversidade eu tiver, mais alternativas eu posso encontrar. E nem todo mundo, outra questão, né? Nem todo mundo vai fazer do jeito que eu faria. Que é uma outra história de querer ter equipe parecida. Pô, se eu cheguei até aqui, alguma coisa certa eu devo ter feito. Mas quem garante que o meu jeito é o único jeito, é o melhor jeito? Então, essa capacidade de você olhar para a equipe e tentar tirar dela o melhor, mesmo sabendo que talvez não seja do seu jeito e que as pessoas vão discordar de você, eu acho que talvez seja o grande desafio da liderança. Mas é o problema que a gente precisa ter. Se não tiver isso, cara, a gente não vai para lugar nenhum. Teve um treinamento que acho que foi você que fez com a gente algumas semanas atrás, que aquele primeiro líder que deixa de fazer as coisas, né? Quando ele para de fazer as coisas e passa a organizar o que será feito. Né? E esse talvez tenha sido um dos grandes desafios, quando o Carlos falou, né? Como é que foi essa transição. Quando eu virei líder, né? Por isso o tema, né? Virei líder e agora, eu era executor. Eu não assumi um espaço da liderança ali. Eu continuava executando. Né? Em alguns momentos, hoje eu percebo que eu chegava a competir com a equipe. É claro, a gente não sabia o que estava fazendo. Aos poucos você vai amadurecendo, vai percebendo essa diferença. Mas esse é um grande desafio, porque quanto mais você sobe, menos executor você é, mais estrategista você se torna. Você sai lá do operacional, passa para um tático, vai para um estratégico. E são maneiras diferentes de lidar com as coisas. Chega um momento, de repente, na sua carreira, dependendo da empresa que você trabalha, você vai ter lá milhares de liderados. Como é que você vai olhar no olho de cada um? Não dá. Você nem sabe o que alguns deles fazem no dia a dia especificamente. Você tem uma visão muito mais macro. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ocupar aquele espaço. Né? Então, isso é um desafio. E a gente falou que você falou de diversidade. Né? Tem muitos líderes que, às vezes, buscam pessoas parecidas com ele. Porque isso acaba sendo até um processo de, é melhor eu ter pessoas parecidas comigo, porque lá no inconsciente, se for para a época das cavernas, era muito melhor eu ter alguém que se parece comigo, que aparentemente nós nos protegemos, mas a gente sabe que ter pessoas diferentes pode ajudar muito, mas também pode atrapalhar. Sim. Em que contexto atrapalha e qual o papel do líder nesse processo? É a história do conflito, né? O líder ele tem medo dessa história de ter gente diferente, porque sabe que vai ter opiniões diferentes, vai ter visões diferentes. Isso gera conflito. Mas o conflito não é ruim por si só. O conflito ele gera ideias. Se eu discordo de você em algum momento e a gente consegue lidar racionalmente com isso, a gente pode encontrar alternativas para resolver.
O problema é que se a gente não lidar racionalmente com isso, deixar o emocional tomar conta, ou o nosso instinto até tomar conta, a gente vai escalar esse conflito para um confronto. E aí, num confronto, se eu tenho uma posição de liderança, eu corto sua cabeça. Que é a história de ter turnover nas empresas, demite o cara que não concorda, quer dizer, então a gente vê esse problema acontecendo. E você falou das cavernas, né, Carlão? Se você me permite, e é óbvio que eu vou simplificar aqui, né? Mas para tomar uma decisão, para lidar no dia a dia, o nosso cérebro ele vai envolver basicamente três partes dele. A gente tem uma parte muito primitiva nossa, que é o cérebro reptiliano, né? Que são estruturas lá do tronco cerebral, que são responsáveis pela nossa sobrevivência, pela nossa autopreservação. É o nosso instinto mais básico. E ele está o tempo todo monitorando o que acontece ao nosso redor. São os estímulos que a gente recebe. E ele vai definir se aquele estímulo é ou não é uma ameaça para nós. Uma das funções básicas dessa parte do cérebro é definir se a gente deve ou não entrar naquele modo de luta ou fuga. Que é quando a gente se prepara para enfrentar uma ameaça ou fugir daquela ameaça. Isso está dentro de nós. E se a gente entra nesse modo de luta e fuga, a gente, no sistema límbico da gente, que é uma segunda etapa do nosso cérebro, a gente vai ter uma sensação negativa. Angústia, raiva, medo, nojo, a gente não vai se sentir bem. Então imagina que a gente está agora pilhado, porque lá no nosso cérebro a gente está gerando neurotransmissores que nos preparam para esse modo de luta ou fuga, adrenalina, cortisol, então você está lá ligado e com uma sensação ruim de alguma coisa. Isso é a nossa parte mais instintiva e mais emocional. Os mamíferos todos vão ter isso. O que nos diferencia dos demais animais? Nós temos um neocórtex, que vai aplicar ali filtros racionais naquilo que a gente está sentindo. E é ali que está o pulo do gato. Se eu me comportar de um jeito puramente emocional, qualquer pessoa que eu olhar e que for diferente de mim, é uma ameaça para mim. Meu reptiliano, você falou das cavernas, né? Era legal ter as pessoas parecidas com a gente próximas, porque era isso. Quem era diferente da gente, por definição, é uma ameaça para nós. Eu não sei quem é, pode ser meu inimigo, eu tenho que estar preparado para enfrentar ou fugir. Claro que a gente evoluiu, a sociedade evoluiu, a tecnologia evoluiu, mas o cérebro da gente é o mesmo. Então, cada vez que eu encontro alguém que eu não conheço e que eu tenho uma percepção de que é diferente de mim, eu vou entrar nesse modo de luta ou fuga. Eu vou ter uma sensação negativa. Quantas vezes você faz uma reunião com alguém, conversa 5 minutos, tem aquela sensação, cara, não encaixa essa conversa. Alguma coisa ali ativou o teu modo de luta ou fuga. Na prática, a gente não vai sair batendo nas pessoas ou sair correndo delas. Mas o que é essa história de enfrentar ou de fugir? Cada vez que o Carlos fala um negócio, eu ponho uma objeção. Ele fala um negócio, eu ponho uma objeção. Ele fala outra coisa, eu ponho uma objeção. Eu estou enfrentando o Carlos. Ou eu não falo mais com o Carlos. Começa a se afastar, não quer mais conversar. Não quero mais conversar, não respondo e-mail, não atendo telefone. A gente faz isso no dia a dia. Então, entender, né, que a gente vai ter essas percepções instintivas e emocionais e saber lidar com isso racionalmente, talvez permita que a gente consiga, então, lidar melhor com a diversidade. Aprender sobre o outro. Porque depois que eu conheço, não é mais uma ameaça para mim. E aí você tem os vieses inconscientes. É isso. Você fala sobre isso. Como é que isso impacta? É isso. É uma coisa até polêmica falar isso. Ainda mais nessa época hoje que a gente tem essa questão do politicamente correto e uma série de coisas. As polarizações. Exato. Pessoal, todo mundo tem preconceito. Essa é a história do viés inconsciente. Todo mundo tem preconceito. Nós não seríamos seres humanos se não tivéssemos preconceitos. Porque o nosso cérebro funciona dessa maneira. Nós julgamos o mundo pela nossa régua. Porque é a única régua que a gente tem. Então, tudo que eu olho no mundo, eu comparo com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu entendo, com aquilo que eu sinto e que eu penso. Então, todos nós temos preconceitos. O preconceito nada mais é do que um conceito antes de conhecer. É o pré-conceito. Então, entrar naquela história de, puxa, eu não posso ter preconceito nenhum, cara, não vai dar. Você vai ter. A questão é, quando você tem esses preconceitos, você permite que esses preconceitos tomem conta de você e você age agora como um animal, instintiva e emocionalmente falando, ou você reconhece que existem esses preconceitos e trata deles racionalmente, não permitindo que eles tomem conta de você. Quer ver uma coisa a gente não tem uma imagem aqui, mas né, só para fazer uma brincadeira, queria que vocês pensassem agora numa pessoa que comanda um avião. Na cabeça de vocês veio a imagem de uma mulher da raça negra? Ou veio a imagem de um homem branco? Eu já tinha feito esse exercício
E aí eu falei assim, veio a imagem de um homem negro. Ó, Faltou a mulher. então, mas você já estava... Ó o teu viés. Você tem um viés agora consciente em cima disso. Exato. Você procurou agora conscientemente pensar isso. Pessoal, por que a gente tem isso? Porque a gente é necessariamente preconceituoso com relação a gênero ou raça? Não. É porque a imagem que nós temos historicamente de comandantes de avião são homens brancos. Isso é um preconceito da sociedade? Sim. A sociedade ela é preconceituosa na questão de gênero, de raça, de idade, de uma série de coisas? Claro que é. Porque todos nós temos os preconceitos. O que se fala hoje de dar oportunidade, essa coisa toda? É exatamente para a gente conseguir corrigir questões históricas. Tá? Mas por mais que você queira ser uma boa pessoa, e vocês dois são boas pessoas, eu conheço vocês dois, a primeira imagem que vem na cabeça de vocês é essa. Porque vocês foram educados dessa maneira. Toda a informação que vocês têm com relação a esse assunto é essa. Isso vai mudar? Vai. As novas gerações, se eu fizer essa mesma pergunta, podem pensar diferente? Podem. Porque elas têm que ser expostas a esse tipo de coisa. Então, é fundamental que a gente trabalhe para que isso aconteça. Porque a gente passa a ter referências diferentes. Mas essa é a história do viés inconsciente. Está lá dentro. Você tem o pré-conceito, é um conceito pré-formado. Lidar com isso que é o nosso desafio. Perfeito. Legal. Você tem, tem essa questão histórica, né, de como a gente enxerga e até um desafio de quebrar paradigmas. Você tem a liderança que daqui a pouco você teve um gestor que era muito baseado no comando e controle. Se a gente não cuidar, a gente tende a repetir a mesma coisa. Exato. Se você teve uma liderança, e essa liderança não é só empresarial, às vezes é a liderança familiar. Pode ser familiar, claro. Familiar. Isso acaba, as nossas histórias, direcionando o nosso futuro. E aí você deu o exemplo de uma pessoa que você liderou que era muito melhor que você, ganhava inclusive mais que você naquela oportunidade, só que às vezes a gente vai liderar pessoas que têm um nível de maturidade menor. Como é que a liderança, seja situacional, seja contextual, nos ajuda a lidar com os diferentes perfis? Não estou nem falando de cultura só, né? Mas perfil comportamental, inclusive, comportamental, grau de maturidade. E para fazer com que o time tenha alta performance. Então, se fala muito dessa história, a liderança não pode ser mais por comando e controle, tem que ser uma liderança baseada em influência. E eu acho que isso é uma meia-verdade. Eu acho que a liderança não pode ser apenas comando e controle, mas ela também não consegue ser apenas uma liderança influente. Porque se eu tenho um liderado que ainda não tem maturidade, ele ainda não sabe o que fazer, não sabe como fazer, eu preciso dar direção. Em algum momento eu preciso dar algum tipo de comando, algum tipo de direção para que ele possa exercitar. Isso não, as pessoas confundem comando e controle com ser autoritário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E liderança situacional é exatamente essa questão de percepção. O que eu preciso fazer para que esse liderado se desenvolva mais? Poxa, eu olho para o Igor é um cara que está pronto. Se eu desaparecer daqui 1 ano, não vai mudar nada. Ele vai continuar tendo os mesmos comportamentos que ele precisa ter em determinadas situações, vai executar o que tem que executar, vai trazer resultado. Eu não preciso interferir. Esse é um cara que está pronto. Então a minha liderança vai ser uma liderança de relacionamento. Eu vou bater um papo com o Igor, ver como é que tá, vou dar um apoio de vez em quando. Mas, cara, eu posso delegar as coisas pra ele. Isso é tão verdade, porque teve um episódio que, se você não assistiu, o Igor me entrevistou, que eu falei, Igor, você toca isso como host? Ele falou, toco. E eu não precisei falar nada. Ele sentou aqui, tocou, e aí depois eu saí e falei, pô, você não quer tocar os outros como host? Ele falou, não, pô, deixa eu co-host aqui, pode tocar, mas se a gente mudar as posições aqui entre os três, beleza, a gente vai conseguir tocar. Só que a gente vai ter liderados que não têm essa maturidade. E, pessoal, natural, daqui a pouco a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez na vida, a gente também não tem maturidade para fazer aquilo. Sim. Né? Cada vez que a gente vai fazer algo pela primeira vez, a gente não tem maturidade. A gente vai começar do zero, é natural isso. Quanto mais a gente ganha de experiência na vida, de fazer várias coisas, a gente consegue passar por esses ciclos de evolução talvez um pouco mais rápido. Tem um pouco mais de conforto, Exato. Se é que dá pra chamar Mas, disso. cara, tem assuntos que eu não domino. Se eu tiver que fazer aquilo, eu vou ter que aprender do zero. Né? E talvez seja bastante difícil. Se ninguém me der a direção, se ninguém me ajudar naquele momento, eu não vou conseguir fazer. Então, essa questão do comando e controle, uma liderança mais influente, eu gosto muito da palavra da responsabilidade, que é o accountability, né, que se usa tanto nos dias de hoje. Cara, accountability é as pessoas assumirem responsabilidade para fazer as coisas. Mas para a pessoa estar preparada para isso, alguém tem que levar ela para lá. Ninguém nasce pronto para ter accountability o tempo todo. A gente tem que desenvolver as pessoas para isso. E aí vem essa história dos paradigmas de hoje, né? Da polarização. Home office ou trabalho presencial? Cara, depende. A pessoa tem maturidade para trabalhar em home office? Tem gente que não tem.
mas eu tenho que fazer liderança à distância. Claro que sim, eu não preciso estar com a pessoa do meu lado o tempo todo. Mas a gente já faz liderança à distância há quanto tempo? Então, assim, eu acho que se radicaliza demais determinadas ideias, quando, na verdade, o caminho do meio, uma mistura dessas coisas, entender que nada é tão perfeito e nada é tão horroroso assim, essas coisas tem uma graduação, eu acho que isso é importante. Que é a história da liderança situacional. Qual é o momento de apoiar? Qual é o momento de dar direção? Qual é o momento de cobrar? Tem que cobrar um pouquinho também, né? Então, assim, o combinado não é caro. Então, não é ser tirano, mas também não é ser bobo, né? Exato. Tem uma sutileza aí. Tem. E acho que tem uma questão nesse momento polarizado que a gente vive, que a gente é sempre ou um ou outro. Vamos trocar esse ou por e. É um e outro, né? E talvez mais alguma coisa ainda, ou além talvez desse com, né? Por que não um com o outro, então, né? E aí a gente cria coisas novas, né? Pois é, né? Então, por que tem que ser tão radical assim? Eu acho que as pessoas são muito diferentes entre si. Mas todo mundo busca conexão, todo mundo busca um ambiente bacana para trabalhar. Que ambiente é esse? Depende, tem gente que prefere trabalhar em home office, tem gente que gosta do presencial. Cada um tem... De repente o cara não tem estrutura em casa. Sim. Agora todo mundo vai trabalhar em home office. Só que aí a pessoa, ao invés dela pegar 2 horas de trânsito, ela vai estar em casa. Só que em casa ela divide com mais não sei quantas pessoas, ela não tem um espaço dela, a conexão de internet não é boa. E aí? Os filhos estão o tempo todo... Então, assim, não tem certo ou errado, tem o que é mais adequado para cada momento. Eu acho assim, liderança, se a gente for resumir numa palavra, numa expressão, liderança é bom senso. O que está acontecendo? Como é que a gente pode fazer isso ficar um pouco melhor? Onde é que a gente está? Para onde é que a gente quer ir? Como é que a gente faz para chegar lá? Sem ter uma receita de bolo, sem ter algo que, puxa, é assim, pega essa foto, aplica lá no outro lugar. Quando o pessoal diz, 8 passos para você liderar melhor. Então, né? Será que são só 8? Eu acho que são 8 milhões de passos para você liderar melhor. E o bom senso é relativo, né? Exato. E você vai e volta nesse processo. Vai o tempo todo. E você vai experimentar e errar. Porque criou-se aquela ideia do líder super-homem Mulher Maravilha, que não erra nunca, né? E aí tem aquela... Desculpa quem gosta disso, mas enfim, né? Vou ser polêmico aqui de novo. Uma coisa é meme, outra coisa é a realidade. Se fala muito ao chefe e o líder. Cadê a literatura que fala de verdade de chefe e líder? Se criou um termo que ou você é um líder ou você é um chefe. Se você é chefe, você é ruim. Se você é líder, você é bom. Cara... Tá aí o ou de novo, né? Cara, que negócio é esse? Não, porque o líder, ele só inspira. Tá bom, mas se o cara não tem maturidade, eu tenho que ensiná-lo a fazer. Só inspirar não adianta, ele não vai conseguir fazer sozinho. Tá gerando problema, tá impactando tal coisa. Então, sabe, tem que ir lá corrigir, tem que botar um pouco a mão. Eu acho assim, que existe uma diferença entre ser um gestor e ser um líder. E isso realmente é uma questão técnica. Essa palavra, chefe, ela foi uma palavra que se tornou pejorativa. A gestão e a liderança, aí tem... O que muda? Qual a diferença aí da gestão e da liderança? Vamos imaginar o seguinte, que a gente contrata o Igor para ele ser o gestor de treinamento da empresa. Ele vai ter agora uma equipe que trabalha abaixo dele. Ele é o gestor dessas pessoas. Isso garante que ele se tornou o líder dessas pessoas? Não. Até porque ninguém conhece ele ainda. Então, gestão é cargo. Eu promovo você para a gestão de alguma coisa. Você é o gestor daquela área. Seja um coordenador, supervisor, gerente, diretor, vice-presidente, o nome que você quiser dar. Tem uma estrutura que você tem que fazer gestão. Você vai ter que cuidar de alguns recursos ali e talvez recursos humanos inclusos, se você é um gestor daquilo ali. O fato de eu ser gestor de uma equipe não garante que eu me tornei líder dessas pessoas. Porque liderança não é um cargo. Liderança é um espaço que a gente ocupa. Por que tem essa confusão toda? Porque a gente espera que o gestor de um grupo de pessoas ocupe esse espaço da liderança. Mas isso não é automático. Liderança é um espaço que a gente tem que conquistar. E isso depende de uma série de coisas. Né? Então, da diversidade, de saber lidar com essas pessoas, de dar exemplo, claro, de trabalhar uma série de coisas. Não é uma coisa automática. Então, se criou essa história, o chefe, o líder, como se um gestor, né, não pudesse ser um líder, são coisas diferentes. Não são diferentes, é uma evolução. Promover para gestor não garante a liderança. Ele tem que ocupar o espaço. E, inclusive, a gente olha para as nossas próprias equipes e sabe quem é líder e quem não é. A pessoa não precisa ter o cargo, ela vai ali e ocupa o espaço. Esse espaço vai estar ocupado. Espera-se que o gestor vá lá e ocupe. Mas não é de imediato. Aquele lá falou, vou organizar o churrasco. Ele vai lá e diz, vamos fazer um churrasco
a churrasqueira é dele, mas de repente alguém vai assume, influencia no tipo de carne, influencia... Daqui a pouco tá na churrasqueira, vai você pra churrasqueira, serve isso... Ocupou o espaço. Ocupou o espaço. E, na verdade, essa ocupação de espaço, ela é uma via de mão dupla. Porque você precisa querer ocupar o espaço, senão não vai adiantar, mas você precisa fazer isso de um jeito que o time permita que você ocupe. Porque o líder, ele não tem funcionários, ele tem seguidores. Então, o gestor, ele talvez tenha funcionários. Para ele se tornar o líder desse time de colaboradores, ele tem que transformar esses colaboradores em seguidores. Ele vai ter que mostrar caminho, ele vai ter que dar exemplo, ele vai ter que ter influência. Mas, em alguns momentos, ele vai ter que controlar o que está acontecendo também. Porque, senão, não vai dar certo. Akinoco, quais são as habilidades, na sua visão, de um líder, né, que vai continuar gerando transformação, impacto na sociedade? E como é que você trabalha, né, os processos de treinamento e desenvolvimento hoje na Bravend? Então, as habilidades de um líder, elas são muito relacionadas com as habilidades de relacionamento humano. Claro que eu preciso ter conhecimento, né? Então, além dessa questão comportamental, tem uma questão mais de conhecimento, de formação, entender melhores práticas, isso é fundamental. E para cada cenário, para cada contexto de empresa, isso é um pouco diferente. Se eu vou liderar uma equipe técnica, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento dos processos daquela tecnologia. Talvez eu tenha que conhecer um pouco de métodos ágeis para liderar o pessoal que trabalha com projeto e com processo. Então, você tem uma bagagem técnica que não que você tenha que ser um especialista em tudo aquilo, né? Você está subindo num patamar, você tem uma visão agora mais sistêmica, mas você tem que entender da linguagem, tem que entender daquela rotina para poder conversar no idioma do seu liderado. Não quer dizer que você tenha que fazer melhor do que ele. É a história do técnico de futebol, ele não precisa ser o craque do time. Ele tem que ter uma habilidade diferente, de olhar o jogo. Mas ele tem que ter a linguagem que permita ele conversar com o pessoal que bate bola, né? Então tem que ter esse conhecimento. E aí está muito relacionado com empatia, né? Cada vez mais entender como o ser humano funciona. Muita adaptabilidade. A gente vive tempos de mudanças cada vez mais rápidas. Então essa adaptabilidade, flexibilidade é fundamental. Comunicação é fundamental, não só a comunicação verbal, mas a questão de saber escutar, né? Compreender as coisas, essa comunicação da compreensão, isso é fundamental, né? Então, assim, é desenvolvimento de pessoas. Então, tudo aquilo que envolve desenvolvimento de pessoas é fundamental. Mas tem que conhecer fatos e dados, tem que saber, tem que ter uma capacidade analítica para olhar a informação e rapidamente processar o que está acontecendo. Com o mundo de hoje muito, muito rápido, eu não vou nem usar a palavra ágil, porque ágil é outra coisa, mas com a velocidade mesmo, de rapidez, de velocidade, se a gente for olhar todos os dados para tomar a decisão, a gente trava. Então, saber fazer uma análise rápida das coisas, filtrar aquilo que é importante, né, que tem a ver com foco, tem a ver com objetividade, isso é fundamental. Porque senão você fica para trás. Eu gosto de brincar que essa análise de dados que a gente precisa hoje, não é mais um hard skill, é um soft skills. Para você saber fazer uma leitura e trabalhar a intuição em cima disso, né? A sua intuição é baseada em dados, para você ter uma... Tem soft skills, hard skills e inner skills, né? Que é a capacidade de você estar presente. Que inclusive é um dos episódios que nós tivemos no começo da série, né? A gente estava falando sobre... Skills. Se fala muito das habilidades do profissional do futuro, né? E eu fico pensando, mas será que é do futuro? Ou é de agora, né? Porque... E será que daqui a 5 anos vão ser essas que estão definindo agora? De novo, eu acho que é tudo muito fluido. Eu acho que é tudo, né, muito... Não é uma coisa ou outra. Talvez tenha que ser um pouquinho de cada uma dessas coisas. Não são as habilidades do profissional do futuro, são as habilidades do profissional com o futuro. Exato, né? exato. Tem que aplicar agora isso. Exato. É isso aí. Kino, como sempre é muito bom conversar com você. Né? Eu converso frequentemente aqui, mas te escutar mas já? no Sim, podcast, tão rápido? Já tão rápido. Com certeza a gente vai ter outro episódio aí com você. E quem, né, quiser te escutar mais, é só falar com você na Bravend, né? Fala comigo na Bravend, me acha no Instagram. Se botar lá José Aquino Bravend, vai me achar. Mas meu Instagram é Zé Aquino, meu LinkedIn é José Aquino Bravend, meu Facebook também é José Aquino. Procurar José Aquino Bravend, você vai me achar lá nas várias redes sociais. Nós vamos pro momento T&D, que é o Tom Me Devolve. Mas se eu estivesse entrevistando o Aquino daqui a alguns anos, talvez uma década ou 2... e estivesse entrevistando aqui que legado que você deixou? O que você gostaria de escutar? Cara, meu pai falava uma coisa que durante muito tempo eu não entendi a profundidade disso. Mas depois de vários anos eu compreendi. Meu pai dizia o seguinte:
A frase não é dele, mas ele usava essa frase. O ser humano tem 2 dias fundamentais na vida. São os dias mais importantes da vida de qualquer pessoa. Quando ela nasce e quando ela descobre para que ela nasceu. Que é a história do propósito. Então, o legado que eu fico imaginando é que todo mundo vai embora um dia, né? E legado é o que fica depois que você vai embora. Eu gostaria, se possível, de ser lembrado como alguém que ajudou pessoas. Gente que olha assim, cara, aquele cara me ajudou a fazer alguma coisa, aquele cara me ajudou a desenvolver algo, aquele cara me ajudou a trocar uma lâmpada, mas, né? Essa história de ter... Contribuição, senso de contribuição. Legal. E falando do momento Tome Devolve, vamos lá, contribuição. Tudo. Futuro. É hoje. Liderança. Fundamental. Treinamento. É um meio de vida, mas é uma maneira de fazer as coisas. Educação. Educação é a base, cara. Cultura. Educação é a base de tudo. Cultura somos nós. Propósito. Deixar esse legado. Legal. Tecnologia. Ferramenta. Tecnologia é um meio, não é um fim em si só. Recado final. Continue assistindo o Fala T&D, cara, que é sensacional. Não, foi um prazer estar aqui com vocês. Aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito. E se eu pudesse dar um recado final para todo mundo aí, não parem. Porque a gente está em constante evolução. É hora que você parar de evoluir, cara, tá na hora de ir embora. Espero que a gente fique muito mais tempo ainda por aqui. Tanto que quando nós nos tornamos sócios, a gente já trabalhava junto há algum tempo, uma das coisas que que me motivou, né, a me tornar sócio é que a gente está aprendendo, né? A gente aqui na Bravent fala, nós somos aprendizes, a gente está aprendendo o tempo todo. Aliás, como o Léo, né, falou num dos episódios, somos aprendentes. Né? Aprendentes, né? Somos aprendentes, então foi um prazer aprender com você, é um prazer aprender com você e com o Igor aqui também, né, Igor? Sempre um prazer participar dessa conversa que é fundamental a gente dedicar esse tempo para o aprendizado, para sermos aprendentes, né? Para a gente buscar novas perspectivas e aprender principalmente. Aí você falou só para fechar, Carlão, você falou da polarização, porque essa postura do aprendiz, né, que eu acho fundamental. O aprendiz é quem está disposto a aprender com aquilo que acontece ao redor dele. Então isso não é uma virada de chave, é um processo que a gente cria para a gente mesmo, é uma filosofia de vida, é um propósito. O aprendiz, ele aprende com família, ele aprende com amigos, ele aprende com líderes, ele aprende com pares, ele aprende com liderados, ele aprende com aquilo que ele escuta, que ele assiste, com um videocast como esse, por exemplo. Mas, fundamentalmente, eu acho que é aí que a coisa pega, o aprendiz, ele aprende com quem ele não gosta. Perfeito. Ele aprende com quem ele não concorda. De repente, eu descubro que o Igor, né, tem uma filosofia de vida que é muito diferente da minha. Tem coisas que o Igor pensa e fala, que eu escuto ele falar por aí, que, cara, pra mim chegam a ser ofensivas. Pô, que bom. Eu agora quero sentar 1 hora com o Igor pra escutar o Igor. Não pra rebater. Por que ele pensa assim? Conta não pra gente. Pra discordar, mas pra aprender. Talvez eu nunca concorde com o Igor. O objetivo não é esse. Não é concordar ou discordar, mas eu vou aprender alguma coisa. Poxa, mas aprender o que se você não concorda com nada? Eu vou aprender por que pessoas diferentes de mim pensam diferente de mim. Perfeito. Eu vou aprender sobre como eu reajo em determinados cenários que me incomodam, por que eu reajo desse jeito, como lidar com isso, porque vão ter outros. Então a postura do aprendiz é fundamentalmente aprender com aquilo que não gosta, que não concorda. Porque tudo é uma possibilidade de aprendizado. E eu acho que é isso que a gente está perdendo um pouco. E a gente tem um problema para o futuro, né? A gente tem pesquisas que mostram que a empatia do mundo vem diminuindo. Uhum. E essa nova geração é a primeira geração que tem um QI mais baixo do que a geração anterior. Se a gente diminui a empatia e diminui a inteligência, a gente deixa de existir como sociedade. A gente passa a ser apenas vários grupos de pessoas disputando um território. Que pode ser físico ou virtual, esse território. A gente passa a disputar ao invés de construir. Então eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar e ter muito cuidado em como a gente vai formar e desenvolver essas novas gerações. Uau, dava para fazer mais um podcast aqui, mais um videocast aqui. Construção, esse tema é interessante. Muito bom. Muito bom, é isso aí. Estamos chegando ao fim de mais um episódio, 25º episódio, que falamos sobre Virei Líder e Agora. E se você gostou desse episódio, fique ligado que na próxima semana teremos mais um episódio que nós vamos falar sobre cultura de aprendizagem. Então, toda semana, se inscreva no nosso canal, porque semanalmente sai um episódio com experts da nossa área. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu, gente.